Existe um poder escondido em 1 Coríntios 2, não um poder místico, não um poder esotérico, mas um poder real, um poder transformador, um poder que deveria estar operando na vida de todo cristão. E a maioria ignora completamente. Paulo não estava apenas ensinando teologia em 1 Coríntios 2. Estava revelando um segredo de poder espiritual, uma capacidade sobrenatural que Deus colocou à disposição de seus filhos, uma habilidade divina que pode revolucionar sua vida cristã. Mas há um problema. A igreja moderna domesticou esse poder, transformou-o em doutrina, reduziu-o a conceito, fez dele teoria em vez de experiência. O resultado é uma geração de cristãos que conhece sobre o poder, mas nunca experimenta o poder, que fala sobre capacidades espirituais, mas vive em impotência carnal, que cita versículos sobre unção, mas opera em sabedoria humana. Paulo está gritando através dos séculos: vocês têm acesso a um poder que pode transformar tudo. Vocês podem operar numa dimensão sobrenatural. Vocês não precisam viver limitados pela sabedoria humana. Mas esse poder tem pré-requisitos, tem condições, tem exigências. Não é distribuído democraticamente, não é dado automaticamente, não é ativado por oração casual. É conquistado, é desenvolvido, é cultivado por aqueles que pagam o preço, por aqueles que abandonam alternativas, por aqueles que se especializam em espiritualidade. Hoje, vamos expor esse poder oculto, vamos revelar suas condições, vamos mostrar como acessá-lo, vamos desmistificar seus segredos. Mas prepare-se, o que você descobrir vai confrontar sua zona de conforto espiritual, vai expor sua mediocridade religiosa, vai revelar o quanto você tem vivido abaixo do seu potencial. O poder está disponível. A pergunta é: você tem coragem de buscá-lo? O primeiro poder oculto em 1 Coríntios 2 está no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo está revelando uma capacidade espiritual que a maioria dos cristãos desconhece, o poder de penetrar as profundezas divinas. Esse não é poder para impressionar pessoas, é poder para compreender mistérios. Não é habilidade para fazer milagres físicos, é capacidade para receber revelações espirituais. Não é força para mover montanhas externas, é potência para alcançar profundezas internas. Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A palavra penetra, no grego, é ereunal, que significa investigar minuciosamente, examinar cuidadosamente, pesquisar profundamente. O Espírito Santo não apenas conhece superficialmente, ele investiga as profundezas mais íntimas de Deus. E aqui está o poder oculto que muitos ignoram. O mesmo Espírito que penetra as profundezas de Deus habita em você. Isso significa que você tem acesso a revelações que estão nas profundezas divinas. Tem capacidade de compreender mistérios que estão escondidos na mente de Deus. Mas a Igreja moderna perdeu essa revelação. Transformou o Espírito Santo em consolador emocional, em vez de revelador profético. Reduziu sua obra a experiências sentimentais, em lugar de iluminações intelectuais. Fez dele terapeuta divino, em vez de professor celestial. O resultado é uma geração de cristãos que ora para ser consolada, não para ser instruída, que busca experiências emocionais, não revelações profundas, que quer sentir a presença de Deus, mas não compreender os pensamentos de Deus. Paulo operava nesse poder. Recebia revelações que vinham das profundezas divinas. Compreendia mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo. Acessava informações que não estavam disponíveis através de estudo humano. Mas esse poder não era exclusivo apostólico. Paulo deixa claro que
Deus nos revelou pelo seu Espírito. O pronome nós inclui todos os cristãos espirituais. Todos aqueles que desenvolveram relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Como acessar esse poder? Primeiro, você precisa reconhecer que o Espírito Santo não é apenas uma influência, mas uma pessoa, com intelecto, emoções e vontade, que pode comunicar, ensinar e revelar, que quer compartilhar com você as profundezas de Deus. Segundo, precisa desenvolver intimidade com Ele. Não se pode receber revelações profundas de alguém com quem não se tem relacionamento profundo. O Espírito não revela segredos divinos para conhecidos casuais. Ele compartilha mistérios com amigos íntimos. Terceiro, precisa criar espaço para a revelação. A vida agitada da igreja moderna não permite tempo para o Espírito penetrar profundezas. Revelações vêm na quietude, no silêncio, na meditação, na contemplação. Quarto, precisa ter fome de profundidade. O Espírito não força revelações sobre aqueles que se contentam com superficialidade. Ele responde à sede espiritual. Quanto maior a fome, maior a revelação. O poder de penetrar as profundezas de Deus está disponível para você. Não é privilégio de elite espiritual, é direito de nascimento divino. Todo filho de Deus pode acessar os pensamentos do Pai através do Espírito. Mas isso exige mudança de mentalidade. Parar de ver o Espírito Santo apenas como consolador e começar a vê-lo como revelador. Deixar de buscá-lo apenas em momentos de crise e passar a cultivá-lo diariamente para a iluminação. Quando você compreender que tem acesso às profundezas de Deus, sua vida cristã será revolucionada. Suas orações se tornarão mais específicas. Suas decisões serão mais sábias. Seu ministério será mais poderoso. Sua fé será mais sólida. O poder está aí, escondido, ignorado, desperdiçado, mas disponível para aqueles que têm coragem de mergulhar nas profundezas. O segundo poder oculto em 1 Coríntios 2 está no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo está revelando uma capacidade sobrenatural que deveria ser marca registrada de todo cristão maduro. O poder de discernir todas as coisas. Discerne bem tudo. A palavra grega anacrino significa examinar judiciariamente, investigar completamente, avaliar corretamente. Não é opinião casual, não é impressão superficial, é avaliação sobrenatural baseada em revelação divina. Esse poder permite enxergar além das aparências, perceber realidades espirituais invisíveis, distinguir entre verdadeiro e falso, identificar origem de pensamentos, motivações e ações. É como ter raios-x espiritual que revela o que está escondido. Mas a igreja moderna perdeu esse poder. Tornou-se vulnerável a todo tipo de engano, porque não desenvolve discernimento espiritual. Julga pelas aparências. Avalia pelos resultados visíveis. Decide baseada em emoções em vez de revelações. O resultado é uma igreja que é facilmente enganada por falsos mestres com aparência piedosa, que é seduzida por movimentos que parecem espirituais, mas são carnais, que é iludida por sinais e maravilhas que impressionam os olhos, mas não vêm de Deus. Paulo operava nesse poder constantemente. Conseguia discernir quando Pedro estava sendo usado pelo inimigo. Identificava falsos apóstolos, mesmo quando se apresentavam como servos da justiça. Percebia quando manifestações pareciam espirituais, mas eram demoníacas. E ele de ninguém é discernido. Aqui está outro aspecto desse poder. Quem opera em discernimento espiritual não pode ser facilmente lido pelos naturais. Suas motivações são incompreensíveis para carnais. Suas decisões parecem loucura para a sabedoria humana. Isso cria uma proteção supernatural.
Inimigos não conseguem antecipar suas estratégias. Opositores não compreendem suas táticas. Falsos mestres não conseguem manipulá-lo porque não conseguem decifrá-lo. Como desenvolver esse poder? Primeiro, você precisa alimentar mais o espírito que a alma. Carnalidade embota o discernimento. Espiritualidade o aguça. Quanto mais você vive segundo o espírito, mais sensível se torna às realidades espirituais. Segundo, precisa praticar o discernimento. Como músculo que se fortalece com exercício, discernimento se desenvolve com uso. Comece discernindo situações pequenas. Pratique em circunstâncias cotidianas. Exercite em relacionamentos pessoais. Terceiro, precisa estudar as Escrituras profundamente. O discernimento espiritual não é intuição mística, é revelação baseada na palavra. Quanto mais você conhece a verdade, mais facilmente identifica mentiras. Quarto, precisa cultivar intimidade com o Espírito Santo. Discernimento vem através dele. É ele quem revela realidades ocultas. É ele quem expõe falsificações. É ele quem ilumina situações confusas. Esse poder revolucionará sua vida. Você não será mais facilmente enganado. Não cairá em armadilhas espirituais. Não será manipulado por pessoas mal intencionadas. Não será seduzido por movimentos antibíblicos. Sua capacidade de tomar decisões será transformada. Em vez de depender de circunstâncias externas, dependerá de revelação interna. Em vez de confiar em conselhos humanos, confiará em direção divina. Em vez de seguir emoções, seguirá discernimento. Seu ministério será potencializado. Conseguirá identificar necessidades reais das pessoas. Discernirá raízes espirituais de problemas naturais. Perceberá quando deve falar e quando deve calar. Saberá como ministrar especificamente para cada situação. O poder de discernir todas as coisas não é dom especial para alguns. É capacidade espiritual disponível para todos os que são espirituais. Todo cristão maduro pode e deve desenvolver essa habilidade, mas requer dedicação, disciplina espiritual, tempo na presença de Deus, estudo consistente das Escrituras, prática regular da obediência, cultivo constante da espiritualidade. A igreja precisa desesperadamente recuperar esse poder. Precisa de cristãos que não sejam facilmente enganados, que consigam identificar falsificações espirituais, que discernam entre divino e humano, que distinguam entre celestial e demoníaco. Esse poder está disponível para você. Não é privilégio apostólico, é direito espiritual. A questão é, você vai buscá-lo? O terceiro poder oculto em 1 Coríntios 2 está na declaração mais revolucionária do capítulo, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo não está fazendo uma declaração arrogante. Está revelando uma realidade espiritual explosiva. Nós temos a mente de Cristo. Não eu tenho como privilégio apostólico exclusivo. Nós temos como possessão coletiva dos espirituais. Todo cristão que alcançou maturidade espiritual tem acesso à mente de Cristo. A mente de Cristo não é um conceito místico, é uma realidade prática. Significa ter acesso aos pensamentos de Jesus, compreender sua perspectiva, enxergar situações através de seus olhos, avaliar circunstâncias segundo seus critérios. Isso é poder absoluto. Imagine ter acesso aos pensamentos do Criador do Universo, conhecer sua opinião sobre situações, compreender sua perspectiva sobre pessoas, entender sua estratégia para circunstâncias. Mas a Igreja moderna ignorou completamente esse poder. Transformou ter a mente de Cristo em slogan motivacional, em vez de realidade operacional. Fez dele conceito teológico em lugar de experiência prática. O resultado é uma geração de cristãos que ora pedindo direção
quando já tem acesso à mente daquele que conhece todas as direções, que busca conselhos humanos quando tem disponibilidade da sabedoria divina, que toma decisões carnais quando tem capacidade para decisões celestiais. Como funciona esse poder? A mente de Cristo opera através do Espírito Santo que habita em você. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, em João 14:26. O mesmo Espírito que está na mente de Cristo está na sua mente. Isso significa que você pode pensar os pensamentos de Cristo. Pode ver situações através da perspectiva celestial. Pode compreender propósitos divinos. Pode avaliar pessoas e circunstâncias segundo critérios eternos. Paulo operava nesse poder. Suas decisões não eram baseadas em sabedoria humana, mas em revelação divina. Suas estratégias não vinham de experiência ministerial, mas da mente de Cristo. Suas respostas não saíam de conhecimento teológico, mas de iluminação sobrenatural. Mas esse poder tem condições. Primeiro, você precisa morrer para sua própria mente. Não pode ter simultaneamente a mente carnal e a mente de Cristo operando. Uma anula a outra. É preciso escolher qual vai governar. Segundo, precisa renovar constantemente sua mente através da palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em Romanos 12:2. A mente de Cristo se manifesta através das Escrituras assimiladas e vividas. Terceiro, precisa submeter seus pensamentos ao senhorio de Cristo, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, em 2 Coríntios 10:5. Não pode permitir que pensamentos carnais contaminem a mente espiritual. Quarto, precisa cultivar intimidade com Cristo através de oração e meditação. A mente de Cristo não é acessada casualmente. É revelada progressivamente através do relacionamento pessoal com Ele. Quando você opera na mente de Cristo, sua vida é transformada. Suas decisões se tornam sobrenaturalmente sábias. Suas avaliações se tornam espiritualmente precisas. Suas estratégias se tornam divinamente eficazes. Você começará a pensar em termos de eternidade, não apenas de tempo. Avaliará situações segundo valores celestiais, não apenas terrestres. Tomará decisões baseado em propósitos divinos, não apenas em conveniências humanas. Seu ministério será potencializado. Conseguirá compreender necessidades profundas das pessoas. Saberá como ministrar especificamente para cada situação. Terá estratégias que vêm da sabedoria celestial. Seus relacionamentos serão purificados. Conseguirá ver pessoas através dos olhos de Cristo. Compreenderá motivações ocultas. Identificará necessidades verdadeiras. Responderá com amor divino. O poder da mente de Cristo não é teoria teológica. É realidade espiritual disponível para todo cristão maduro. A questão não é se você pode ter acesso, é se você vai pagar o preço para desenvolvê-la. Esse poder está sendo desperdiçado por milhões de cristãos que vivem limitados à sabedoria humana quando têm acesso à sabedoria divina, que operam em capacidade carnal quando têm disponibilidade de potencial celestial. A mente de Cristo está aí, esperando ser acessada, pronta para ser desenvolvida, disponível para ser operacionalizada. A pergunta é: você vai buscá-la? Que poucos cristãos desenvolvem a capacidade de comunicação espiritual autêntica, palavras que o Espírito Santo ensina. Paulo não estava usando técnicas de comunicação humana. Não dependia de retórica aprendida em seminários. Não se apoiava em eloquência desenvolvida através de treinamento. Suas palavras vinham diretamente do Espírito Santo. Esse é poder real. Poder que transforma. Poder que liberta. Poder que edifica. Não são palavras que impressionam a mente,
mas palavras que tocam o coração. Não são discursos que entertainam, mas comunicações que transformam. A diferença é radical. Palavras humanas convencem temporariamente. Palavras do Espírito convertem permanentemente. Comunicação carnal produz emoção passageira. Comunicação espiritual gera transformação duradoura. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo tinha a capacidade de interpretar verdades celestiais para a compreensão terrena. Conseguia traduzir revelações divinas para a linguagem humana. Sabia como comunicar mistérios de forma compreensível. Esse poder não é privilégio pastoral, não é habilidade reservada para pregadores. É capacidade que todo cristão maduro pode e deve desenvolver. Todo espiritual pode aprender a comunicar com palavras ensinadas pelo Espírito. A igreja moderna perdeu esse poder. Substituiu comunicação espiritual por técnicas humanas. Trocou revelação por informação. Escolheu eloquência humana em lugar de unção divina. O resultado são sermões que informam, mas não transformam. Pregações que emocionam, mas não regeneram. Palestras que interessam, mas não libertam. Comunicação que impressiona a mente, mas não toca o espírito. Como desenvolver esse poder? Primeiro, você precisa parar de depender exclusivamente de conhecimento humano. Precisa buscar revelação antes de buscar informação. Precisa orar antes de estudar. Precisa receber antes de transmitir. Segundo, precisa cultivar intimidade com o Espírito Santo. Ele é o professor das palavras espirituais. Ele ensina como comunicar verdades celestiais. Ele revela como tocar corações através de palavras. Terceiro, precisa praticar ouvindo antes de falar. A comunicação espiritual autêntica nasce da escuta espiritual profunda. Não se pode transmitir o que não se recebeu. Não se pode comunicar o que não se ouviu. Se você reconhece que tem dependido mais de sabedoria humana que de revelação divina em sua comunicação, se sente que suas palavras têm mais técnica que unção, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde exploramos os poderes espirituais ignorados pela Igreja. Ative o sininho para cada revelação transformadora. E deixe nos comentários: quero comunicar com palavras do Espírito. Quarto, precisa estar disposto a parecer simples para ser profundo. A comunicação espiritual não impressiona eruditos, mas transforma vidas. Não ganha prêmios de eloquência, mas produz conversões autênticas. Quinto, precisa submeter toda a comunicação ao senhorio de Cristo. Não pode misturar sabedoria humana com revelação divina. Precisa escolher uma fonte primária e permanecer fiel a ela. Quando você desenvolve esse poder, sua comunicação é transformada. Suas conversas casuais começam a carregar peso espiritual. Seus conselhos produzem resultados sobrenaturais. Suas orações liberam poder celestial. Pessoas começam a procurá-lo não pela sua eloquência, mas pela unção em suas palavras. Não pela sua educação, mas pela sua revelação. Não pelo que você sabe, mas pelo que o Espírito fala através de você. Seu ministério, mesmo que informal, será potencializado. Suas palavras atingirão alvos que eloquência humana jamais alcançaria. Sua comunicação produzirá frutos que técnicas carnais nunca gerariam. O poder da comunicação espiritual está disponível para todo cristão. Não é dom exclusivo para pregadores. É capacidade espiritual para qualquer pessoa que desenvolva maturidade suficiente para ser ensinada pelo Espírito. Mas requer abandono da dependência em sabedoria humana. Exige humildade para parecer simples. Demanda intimidade com o Espírito Santo. Necessita prática constante da escuta espiritual. A Igreja precisa desesperadamente recuperar esse poder. Precisa de cristãos que comuniquem com autoridade celestial,
que falem palavras que transformam, que transmitam verdades que libertam. Esse poder está sendo desperdiçado, ignorado, substituído por alternativas carnais, mas está disponível para quem tiver coragem de buscá-lo. O quinto poder oculto, em 1 Coríntios 2, está no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Paulo está revelando um tipo de sabedoria que transcende completamente o conhecimento humano, a sabedoria secreta de Deus. Sabedoria de Deus, oculta em mistério. Não é sabedoria disponível em universidades, não é conhecimento acessível através de pesquisa, não é informação que se consegue por estudo acadêmico. É sabedoria que estava escondida nos planos eternos de Deus, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Essa sabedoria não foi criada depois que problemas surgiram. Foi planejada antes da fundação do mundo. Foi preparada especificamente para a glória daqueles que se tornariam filhos de Deus. Esse é poder estratégico. Sabedoria que antecipa problemas, conhecimento que prevê soluções, compreensão que transcende circunstâncias temporais porque foi formulada na perspectiva eterna. A Igreja moderna perdeu acesso a essa sabedoria. Depende de conhecimento humano para resolver problemas espirituais. Usa estratégias terrestres para enfrentar batalhas celestiais. Aplica soluções temporais para questões eternas. O resultado é uma igreja que está sempre um passo atrás dos problemas, que reage em vez de antecipar, que improvisa soluções em vez de aplicar sabedoria pré-planejada por Deus. Paulo operava nessa sabedoria oculta. Suas estratégias ministeriais não vinham de experiência humana, mas de revelação divina. Suas soluções para problemas da igreja não eram improvisadas, mas inspiradas. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu essa sabedoria, em 1 Coríntios 2, 8. Os líderes mundanos, mesmo os mais inteligentes, não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Está reservado para aqueles que são espirituais. Como acessar essa sabedoria? Primeiro, você precisa reconhecer que existe. A maioria dos cristãos nem sabe que tem direito à sabedoria que foi planejada antes dos séculos. Vive limitada ao conhecimento disponível através de fontes humanas. Segundo, precisa buscar revelação através das Escrituras. A sabedoria oculta está escondida na palavra de Deus, não na superfície dos textos, mas nas profundezas dos princípios, não na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Terceiro, precisa desenvolver relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ele é quem revela essa sabedoria. Deus nos revelou pelo seu Espírito, em 1 Coríntios 2:10. Sem intimidade com ele, a sabedoria permanece oculta. Quarto, precisa estar disposto a parecer louco para a sabedoria humana. A sabedoria de Deus frequentemente contradiz a lógica carnal. Vai contra o senso comum. Desafia convenções aceitas. Quando você opera nessa sabedoria, sua vida é transformada. Suas decisões se tornam sobrenaturalmente sábias. Seus problemas encontram soluções que transcendem possibilidades humanas. Suas estratégias produzem resultados que superam expectativas naturais. Você começará a antecipar situações em vez de apenas reagir a elas. Terá soluções antes que problemas se manifestem completamente. Compreenderá propósitos divinos por trás de circunstâncias aparentemente negativas. Sua capacidade de aconselhar será revolucionada. Não dependerá mais apenas de experiência pessoal ou conhecimento psicológico. Terá acesso à sabedoria que foi planejada especificamente para a situação que a pessoa está enfrentando. Seu ministério será potencializado. Suas estratégias estarão alinhadas com planos eternos de Deus. Suas ações
estarão coordenadas com propósitos divinos. Seus resultados refletirão eficácia celestial. A sabedoria oculta de Deus não é teoria teológica. É poder prático disponível para todo cristão espiritual. É conhecimento estratégico que pode revolucionar sua forma de viver e ministrar, mas requer abandono da dependência exclusiva em sabedoria humana. Exige humildade para buscar revelação divina. Demanda paciência para esperar iluminação celestial. Necessita coragem para aplicar conhecimento que pode parecer loucura para carnais. O mundo está operando em sabedoria limitada. A igreja deveria estar operando em sabedoria eterna. Você tem acesso a conhecimento que foi planejado antes da criação do mundo, especificamente para sua glória. Essa sabedoria está aí, oculta, esperando ser descoberta, pronta para ser aplicada. A questão é, você vai buscá-la? Operava em demonstração sobrenatural, demonstração de espírito e de poder. A palavra grega apodeixis significa prova convincente, evidência irrefutável, manifestação clara. Não é teoria sobre poder, é exibição de poder. Não é discurso sobre milagres, é produção de milagres. Paulo não tentava convencer através de argumentos lógicos. Demonstrava através de manifestações sobrenaturais. Não persuadia através de retórica elaborada. Comprovava através de resultados inexplicáveis. Esse é poder que a igreja moderna perdeu quase completamente. Transformou fé em filosofia. Reduziu poder a conceito. Fez de demonstração sobrenatural apenas doutrina teológica. O resultado é uma igreja que fala sobre poder, mas não demonstra poder. Que ensina sobre milagres, mas não produz milagres. Que prega sobre sobrenatural, mas opera apenas no natural. Paulo sabia que palavras sozinhas não eram suficientes, que argumentos lógicos tinham limitações, que demonstração sobrenatural era necessária para produzir fé autêntica e duradoura, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, em 1 Coríntios 2, 5. Paulo queria que a fé dos coríntios fosse fundamentada em experiência com poder divino, não em convencimento humano. Como operar nesse poder? Primeiro, você precisa abandonar a dependência total em capacidades humanas. Não pode confiar simultaneamente em sabedoria carnal e poder espiritual. Uma anula a outra. Segundo, precisa desenvolver expectativa de manifestações sobrenaturais. Se você não espera que Deus se manifeste poderosamente, Ele raramente o fará. Fé é pré-requisito para demonstrações de poder. Terceiro, precisa estar disposto a se expor ao fracasso aparente. Demonstração de poder requer riscos. Você pode orar por curas que não acontecem imediatamente. Pode profetizar revelações que parecem não se cumprir rapidamente. Quarto, precisa purificar motivações. Demonstração de poder não é para impressionar pessoas ou promover ministério. É para glorificar Deus e edificar pessoas. Motivações impuras bloqueiam manifestações autênticas. Quinto, precisa cultivar intimidade com o Espírito Santo. Demonstração não vem por técnica, mas por relacionamento. Quanto mais íntimo você é com o Espírito, mais ele se manifesta através de você. Quando você opera nesse poder, seu ministério é revolucionado. Suas orações produzem resultados visíveis. Suas palavras são confirmadas por sinais. Sua pregação é validada por manifestações sobrenaturais. Pessoas não são convencidas apenas intelectualmente, mas tocadas espiritualmente. Não apenas concordam mentalmente, mas são transformadas completamente. Não apenas aceitam conceitos, mas experimentam realidades. Sua capacidade evangelística é potencializada. Incrédulos não podem argumentar contra demonstrações genuínas de poder. Céticos são confrontados com evidências irrefutáveis. Opositores
ficam sem argumentos diante de manifestações autênticas. Sua autoridade espiritual é estabelecida. Não precisa se promover ou defender credenciais. O próprio Deus confirma seu ministério através de demonstrações sobrenaturais. Resultados falam mais alto que diplomas. O poder da demonstração do Espírito não é privilégio apostólico. É direito de todo cristão que desenvolve maturidade e intimidade espiritual. Jesus disse que sinais seguiriam aqueles que crescem, não apenas apóstolos, mas requer fé genuína, motivações puras, intimidade com o Espírito, disposição para riscos, paciência para desenvolvimento, humildade para dar glória a Deus. A igreja precisa desesperadamente recuperar esse poder. Precisa parar de apenas falar sobre Deus e começar a demonstrá-lo. Precisa sair da teoria teológica e entrar na prática sobrenatural. O mundo está cansado de palavras vazias. Precisa de demonstrações autênticas, de manifestações reais, de poder genuíno. E você tem acesso a esse poder. A demonstração do Espírito está disponível, esperando ser ativada, pronta para se manifestar. A questão é, você tem coragem de buscá-la? O sétimo e último poder oculto, em 1 Coríntios 2, está na capacidade de operação seletiva revelada no versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo está revelando um poder de proteção através da separação espiritual. Esse poder cria uma barreira invisível entre você e aqueles que operam apenas no natural. Eles não conseguem compreender suas motivações, não conseguem decifrar suas estratégias, não conseguem antecipar suas decisões. Ele de ninguém é discernido. Quando você opera espiritualmente, carnais não conseguem lê-lo. Suas profundezades permanecem mistério para mentes naturais. Seus propósitos são incompreensíveis para pensamentos carnais. Isso é proteção supernatural. Inimigos não conseguem traçar estratégias eficazes contra você porque não compreendem como você opera. Opositores não conseguem prever suas reações porque não entendem sua motivação. A igreja moderna perdeu esse poder porque perdeu a distinção entre carnal e espiritual. Nivela todos no mesmo patamar. Trata carnais e espirituais como se fossem iguais em capacidade e compreensão. Paulo operava nessa separação. Seus oponentes não conseguiam antecipar suas estratégias. Seus críticos não compreendiam suas motivações. Seus perseguidores não conseguiam parar sua obra porque não entendiam sua fonte de poder. Como desenvolver esse poder? Primeiro, você precisa aceitar que há diferenças reais entre carnais e espirituais. Não é elitismo, é realidade bíblica. Há níveis distintos de maturidade e capacidade espiritual. Segundo, precisa operar prioritariamente no espiritual. Quanto mais você vive segundo o Espírito, mais incompreensível se torna para carnais. Quanto mais suas decisões são espirituais, mais misteriosas parecem para mentes naturais. Terceiro, precisa resistir à tentação de explicar tudo. Nem todas suas motivações precisam ser compreendidas por carnais. Nem todas suas decisões precisam fazer sentido para mentes naturais. Quarto, precisa cultivar relacionamentos, preferencialmente com espirituais. Não significa rejeitar carnais, mas priorizar comunhão com aqueles que podem compreender seu nível de operação espiritual. Quando você desenvolve esse poder, sua vida se torna mais eficaz. Seus inimigos não conseguem traçar estratégias efetivas contra você. Seus opositores não conseguem prever suas reações. Seus críticos não conseguem entender suas motivações. Você ganha vantagem estratégica em conflitos espirituais, não porque é superior, mas porque opera em dimensão que carnais não compreendem. É como lutar com armadura invisível.
Sua capacidade de tomar decisões melhora. Não precisa sempre explicar ou justificar escolhas para carnais. Pode operar segundo revelação espiritual, sem necessidade de aprovação natural. Seu ministério se torna mais protegido. Ataques carnais perdem eficácia porque não conseguem atingir alvos que não compreendem. Críticas naturais não conseguem desestabilizar fundamentos espirituais. O poder da separação espiritual não é isolamento social. É proteção supernatural através de operação em dimensão que carnais não acessam. É como viver em frequência que mentes naturais não sintonizam. Esse poder complementa todos os outros. Permite que você opere nos demais poderes sem interferência carnal constante. Cria ambiente propício para manifestação sobrenatural. Paulo demonstrou que é possível viver no mundo sem ser do mundo. Operar entre carnais sem ser limitado por carnalidade. Ministrar para todos sem ser compreendido por todos. Os 7 poderes ocultos em 1 Coríntios 2 estão disponíveis para todo cristão espiritual. Não são privilégios apostólicos. São direitos espirituais, capacidades que Deus disponibilizou para todos os seus filhos maduros. Poder de penetrar profundezas de Deus. Poder de discernir todas as coisas. Poder da mente de Cristo. Poder da comunicação espiritual. Poder da sabedoria oculta. Poder da demonstração do Espírito. Poder da separação espiritual. Mas requerem maturidade, disciplina espiritual, intimidade com o Espírito Santo, abandono da dependência exclusiva em capacidades humanas, disposição para parecer louco para carnais. A Igreja desperdiça esses poderes porque prefere operar em zona de conforto carnal. É mais fácil depender de sabedoria humana que buscar revelação divina. Mais seguro confiar em capacidades naturais que riscar em supernatural. Mas você pode ser diferente. Pode buscar esses poderes, pode desenvolvê-los, pode operá-los. A pergunta é: você tem fome suficiente, coragem adequada, disciplina necessária? Se esta revelação despertou fome de poder espiritual autêntico em seu coração, se você reconhece que tem operado muito abaixo de seu potencial, deixe nos comentários: quero operar nos poderes ocultos de 1 Coríntios 2. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa descobrir esses poderes. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde revelamos os segredos espirituais que a Igreja ignora. Os poderes estão aí, ocultos, ignorados, desperdiçados, mas disponíveis para quem tiver coragem de buscá-los.